Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. E eu já quero começar esse vídeo falando um pouquinho sobre Gareth Bale. O jogador já deixou o Real Madrid e também conseguiu com a sua seleção uma vaga para a Copa do Mundo. Então a opção de se aposentar agora não existe mais. O novo candidato a contratar Bale é o Rangers da Escócia. E inclusive o ex-jogador do clube, Ali McCoist, deu entrevista a Talk Sports, onde falou o seguinte: Bale tem que vir pra cá ficar pelo menos um ano. E outra, ele é fã de golfe, né? Aqui nós temos os melhores campos de golfe, ele simplesmente vai amar. Lembrando a vocês que Bale é alvo do Cardiff e também de times da Premier League. Porém a imprensa inglesa afirma que o Tottenham não é um dos clubes interessados, já que Antônio Conte não tem planos para repatriá-lo. Eu vou dar minha opinião aqui, eu acho que o Bale poderia ser uma bela contratação para o Aston Villa ou para a equipe do Newcastle, tá? Os dois aí estão se reforçando bem nesses últimos tempos e prometem aí também nessa atual janela se reforçar mais ainda. O Bale tá grátis, tudo bem que o salário dele é um pouco alto, mas pode haver uma negociação aí, né? Se até o Cardiff da segunda divisão tá negociando, porque o Newcastle e o Aston Villa também não conseguiriam, né? Essa é a minha opinião. Pra mim, em um desses dois times, ele cairia como uma luva, tá? Na sua opinião, você queria ver o Bale jogando aonde? Comenta aí. Nesse vídeo, eu vou te contar muito mais coisa interessante. Mas antes, eu tenho que te falar que ele é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Logo, quando você baixa o aplicativo, você escolhe seu time do coração e também os campeonatos que você quer acompanhar. Lá você vai sempre receber notícias em tempo real para ficar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por nós. Agora tá prestes a abrir a janela de transferências lá na Europa e depois aqui no Brasil também. E lá no OneFootball você consegue ficar por dentro de todas as transferências dia a dia, tá? Lá você também consegue ver os lances do Brasileirão, os gols e muito mais. OneFootball é grátis, tô deixando o QR Code aparecendo na tela e também tem o link na descrição e também no comentário fixado. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Ontem pela Série B, CSA e Chapecoense empataram em 1-1. Ponte Preta venceu Ituano por 2-1. Criciúma venceu Sampaio Corrêa por 3-1. Brusque venceu Vila Nova por 2-0. Londrina e Tombense empataram em 1-1. Grêmio reencontrou a vitória ontem após ficar 5 jogos sem vencer. A vítima foi o Novo Horizontino, que perdeu por 2-0. Vasco não se mostrou abalado pela demissão de Zé Ricardo e ontem foi a Recife, onde venceu o Náutico por 3-2. Pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cuiabá venceu o líder Corinthians por 1-0 e com isso acabou com a invencibilidade do Timão, que já durava 11 partidas. Wendel fez valer a lei do ex, onde marcou o único gol da partida. Corinthians assim pode perder a liderança nessa rodada, caso Palmeiras ou Atlético Mineiro vençam seus jogos. Cuiabá por enquanto saiu do Z4, mas ainda pode voltar nessa rodada. Ontem, durante a derrota do Corinthians, Jô foi flagrado num bar em São Paulo e o vídeo rapidamente viralizou na internet. Nele podemos ver Jô tocando pagode num bar bem tranquilo, enquanto o jogo do Timão passava na TV no fundo. O atacante está com uma lesão no pé que o tirou dos últimos 3 jogos, mas mesmo assim a torcida não queria ver ele tocando pagode enquanto o clube perdia um jogo. Vitor Pereira foi questionado sobre isso na coletiva pós-partida e respondeu que ainda vai analisar isso para depois se pronunciar. Rafael Veiga, que é um dos principais jogadores do Palmeiras hoje em dia, está lesionado. Ontem, após exames, o Alviverde comunicou que ele sofreu uma lesão na coxa direita e já iniciou o tratamento na academia de futebol. Lembrando que Veiga se lesionou no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro no final de semana, onde foi substituído por Rafael Navarro. Apesar de não ser nada grave, ele já está fora do jogo de amanhã contra o Botafogo. Gabriel Neves chamou a atenção do Independiente, que já entrou em contato com seus representantes para sondar a possibilidade do negócio. Por enquanto, ainda nada chegou para o São Paulo, que tem empréstimo do volante até dezembro, e depois tem uma opção de compra avaliada em $1,5 milhão de dólares ou 7 milhões de reais. O volante acabou não atendendo as expectativas do tricolor e não deve ser comprado no final do ano, a não ser que a sua situação mude e ele comece a jogar muita bola. Em 2022, das 35 partidas do São Paulo, ele somente entrou em campo em 11. Agora sim, depois de muito se falar, o Grêmio abriu negociações para repatriar Lucas Leiva, que está livre no mercado após deixar a Lazio. Por enquanto, as conversas ainda estão em estágio inicial para saber os valores desejados pelo jogador e também o tempo de contrato. Quem confirmou as negociações foi o vice-presidente do clube, Denis Abraão, ontem em entrevista após a vitória do Grêmio pela Série B. Ele falou que Lucas precisará se adaptar às condições financeiras para então a conversa evoluir. Lembrando que Leiva já foi procurado também por Botafogo e Atlético Mineiro.
Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo com vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games, que tem vídeos novos todos os dias às 11 horas da manhã, e também do meu Instagram. Lá eu tô postando sempre bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Sadio Mané vai deixar o Liverpool e ele quer o Bayern de Munique como sua próxima equipe. Inclusive os bávaros já fizeram uma oferta por ele que foi recusada pelo Liverpool, já que o time de Klopp considerou o valor muito baixo. A oferta, de acordo com o jornal The Times, era de 25 milhões de euros à vista e mais 5 milhões em bônus. O jornal Daily Mail informou que Mané já está buscando uma residência em Munique e já teria conversado com seu colega Thiago Alcântara, que tem uma casa na cidade, perguntando se poderia morar na casa do meia, caso acerte com o Bayern. De acordo com a Sky Sports, o time alemão já prepara uma nova oferta pelo senegalês, que giraria em torno de 35 milhões de euros e mais 5 milhões em bônus ao longo do contrato. Lembrando que o Mané está no último ano de contrato com a equipe do Liverpool. Essa atual janela é a última chance dos Reds em conseguir uma grana por ele, tá? A ideia do Liverpool inicial era conseguir 50 milhões. Por isso que a primeira oferta aí, que girou em torno de 30, eles não quiseram aceitar. Agora, essa nova oferta do Bayern fica no meio termo, né? Seria de 40 milhões, 35 à vista e mais 5 em variáveis. Será que agora o Liverpool vai vender? Se você fosse aí dos Reds, você toparia essa negociação para não perder o Mané em janeiro de graça? O que tu acha? Comenta aí, tá? Fabrício Romano informou que as negociações entre Juventus e Di Maria empacaram de vez. Isso porque o clube italiano lhe oferece 2 anos de contrato e o argentino quer assinar por apenas uma temporada, já que não deseja mais assinar contratos longos. Enquanto isso, o técnico Xavi já teria ligado para o jogador para discutir os possíveis termos para que ele assine contrato com o Barça. A imprensa espanhola afirma que as conversas foram muito boas e a tendência é que nos próximos dias Di Maria bata o martelo e defina de vez o seu futuro. Outro que também é alvo do Barcelona é o zagueiro Kalidou Koulibaly, que está no seu último ano de contrato com o Napoli. Em entrevista essa semana, ele falou o seguinte sobre sua carreira: "Eu não vou mentir para vocês, ainda não sei o que vai acontecer com o meu futuro. Estou focado com a seleção de Senegal e depois eu vejo o que vai acontecer." De acordo com Fabrício Romano, Napoli já fez uma oferta de renovação ao jogador e agora aguarda uma resposta oficial sobre isso, para então pensar em vendê-lo nessa próxima janela. Mesma situação de Mané, tá? Napoli tem nessa janela a última chance de ganhar uma grana aí com Kalidou Koulibaly, mas ainda tá na esperança que ele renove o contrato, tá esperando ele voltar aí, tá junto com a seleção de Senegal, né? Tá esperando ele chegar de novo na Itália para falar o que é que realmente vai acontecer, se ele quer assinar ou se quer ir embora. Na Itália se fala que caso ele vá embora, pode ser negociado por até 40 milhões de euros. Aí aparece Barcelona e outras equipes lá da Premier League interessados no jogador. Se você fosse aí o Kalidou Koulibaly, você renovaria contrato com o Napoli ou você tentaria aí um novo desafio na carreira? Comenta aí. José Mourinho começou a reforçar a Roma visando a próxima temporada e Nemanja Matic, que foi pedido por ele, deve chegar nos próximos dias. O jogador, que está livre no mercado após deixar o Manchester United, assinará um contrato válido pelas 2 próximas temporadas. Mourinho e Matic já trabalharam juntos no Chelsea e também no Manchester United. Agora ambos vão se reencontrar no time italiano. O portal Calciomercato informou que o sérvio recusou ofertas de 7 clubes, onde 3 eram da Alemanha, 2 da França e 2 da Turquia. Tudo porque seu desejo era voltar a ser treinado pelo português, que vai continuar na Roma, apesar do interesse do Paris Saint-Germain em contratá-lo. Essa semana eu contei pra vocês, né, que Mourinho era um dos nomes especulados para ser contratado para o Paris Saint-Germain no lugar de Maurício Pochettino, que ainda nem foi demitido, né? Como ele mesmo falou ontem, toda semana demitem ele, mas por enquanto ele ainda tá no comando do PSG. O Mourinho já falou que não tem interesse e quer continuar o projeto dele na Roma, foi campeão da Conference League na última temporada e quer continuar montando um time forte para disputar o título do campeonato italiano. Já indicou vários reforços e, como eu falei, o primeiro que deve chegar é o Nemanja Matic. Vocês aí acham que o Mourinho tá fazendo correto em continuar na Roma ou vocês acham que ele deveria aí cogitar aceitar esse desafio de treinar a equipe do Paris Saint-Germain? Comenta aí, tá? Ontem teve segunda rodada da Liga das Nações, onde a Alemanha e a Inglaterra ficaram no 1 a 1 e ambas as seleções seguem sem vencer na competição. Nesse jogo, Harry Kane marcou um gol e chegou a 50 pela Inglaterra, se tornando o segundo maior goleador da história da seleção inglesa, ficando apenas atrás de Wayne Rooney, que tem 53 gols. Itália venceu a Hungria por 2 a 1 com gols de Nicolo Barella e Lorenzo Pellegrini. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!